Outra quinta-feira que estamos, direto aqui da Tomé de Souza, levando a espiritualidade aos lares. Vamos pedindo a permissão para adentrar os lares de vocês, ficarmos juntos aí os próximos 50, 60 minutos, conversando a respeito das coisas de Deus, da espiritualidade, e levando a paz, a harmonia, levando esse evangelho no lar, iluminando os lares, iluminando as famílias, magnetizando a água, transformando um remédio, enfim. Vamos pedindo a permissão para adentrar aí, ficarmos juntos nessa energia positiva, nessa energia de paz, de amor que a gente sente que vem de vocês, elevando cada vez mais o espiritismo e tirando ele cada vez mais distante de dentro da casa espírita, que é isso que temos que fazer, né? Temos que espalhar o espiritismo. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, com muita gratidão, muita alegria. Aqui estamos nós, junto aos irmãos, para praticarmos este trabalho do Evangelho no lar. Rogamos a Deus, a Jesus, para que com a permissão e a companhia dos mentores espirituais nesta casa de caridade, consigamos esparjar essa energia divina em todos os ambientes, os lares dos irmãos que conosco vibram, nesta frequência de amor e de luz. Bom trabalho a nós todos. Então, irmãos, uma boa noite, gente, todos bem-vindos mais uma vez ao Evangelho Lar. Nós aqui com muita humildade, né, vamos trabalhar mais uma vez assuntos, né, tão pertinentes, né, que o Emmanuel sempre nos traz. Hoje não é diferente, né? Então a gente procura cada um, né, colocar a sua maneira ali para ficar bem prático, né, para a gente ver que de fácil aplicação no nosso dia a dia, né, e que realmente faz toda a diferença, né, na nossa caminhada, né, depois que nós entendemos as mensagens do nosso querido Emmanuel, né. Então, né, que tenhamos mais uma noite muito proveitosa, né, com certeza. Lembrando também, né, que no finalzinho, se tiver alguns irmãos que quiserem fazer algum comentário de rápido, né, ou alguma dúvida que tiver, se a gente tiver tempo no finalzinho, vamos, né, procurar deixar uma reserva para fazer, de repente, trazer as suas dúvidas aí, né? Acho que é isso, né? Então tá, meu irmão, sejam todos bem-vindos. Tenhamos essa noite abençoada mais uma vez. Nós precisamos, então, para iniciar o nosso Evangelho no Lar, fazermos a nossa prece de abertura. Pedir para o irmão Ismael, então, fazer uma prece de abertura para nós. Amados irmãos, elevamos o pensamento a Jesus e rogamos ao nosso modelo e guia, para que a partir deste momento, na companhia, com a inspiração e o auxílio dos dirigentes espirituais deste templo de caridade, nos auxilie, para que cheguem a todos os lares, que penetrem todas as consciências que neste momento estão conectadas conosco, nessa faixa de amor, de fraternidade. Que a paz, que a luz do Cristo permaneça conosco. E que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos seguindo a nossa obra aí, Caminho, Verdade e Vida. Hoje o título 80 é Opiniões. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Jesus, Lucas capítulo 6, versículo 26.
Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá neste santuário divino. Rematada a loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação desta passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o mestre que num plano de contrastes chocantes como a terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, ele era o Salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. E neste capítulo de Lucas, ele tem 49 versículos. E a gente lendo esse capítulo, a gente percebe claramente ali as questões que tem o título aqui, opiniões. Porque ali Jesus caminhava com os discípulos, eles passaram por uma lavoura de milho, debulharam o milho e comeram. E já ali os fariseus questionando Jesus que eles estavam trabalhando em dia de sábado. E depois também, quando Jesus faz as curas no sábado, eles questionam por que Jesus está agindo erroneamente, atendendo no dia de sábado. Por quê? Porque no estudo deles, na compreensão deles e na opinião deles, era proibido se trabalhar sábado. Eles aprenderam assim e não aceitavam outra coisa que não fosse isto. E Jesus então diz eles que o Filho do Homem é Senhor do sábado. E quando Jesus vai curar o rapaz da mão sequinha, a mão mirrada, ele pergunta se é justo trabalhar no sábado ou deixar morrer. Salvar ou deixar morrer no sábado. Porque estavam procurando um jeito de prender Jesus. E como é que eles iam prender ele? Eles iam negar que não se podia deixar uma pessoa morrer porque era sábado? Então essa questão de opiniões, ela é bastante contundente, porque todos nós que estudamos, nós vamos ter a nossa opinião. O que não impede que nós tenhamos também uma abertura para ouvir o outro. Porque a gente também não vai ser o dono das verdades. Agora que temos que ter opinião, nós temos que ter. Porque lá, como diz o texto, para Maria Magdala, Jesus era o Salvador. Porque ela era uma pessoa do povo e viu com o olhar de quem procurava algo que ali estava. Alguém importante, alguém fazendo o bem. Já para Caifás, lá do Sinédrio, Jesus era um perigo, porque estava trabalhando contra as leis e as opiniões deles. Então, não dava certo. O que Jesus pregava ia de encontro a tudo aquilo que eles acreditavam, que eles estudavam, porque eles estudavam muito. Eles tinham aquela certeza porque eles conheciam todo o livro sagrado, vírgula por vírgula, eles sabiam.
Então, essas opiniões, muitas vezes, é que nos dificultam a caminhada. E quanto mais a gente estuda, se a gente não se cuida, nós vamos querer ser os donos das verdades. E é isso que é prejudicial. A questão não é ter opinião ou não. Opinião nós temos que ter. Se nós estudamos, nós temos que ter uma opinião do que nós estudamos. Agora, nós temos que ter uma abertura para o contraponto. Quem sabe o que eu estou dizendo de tudo que eu estudo, a minha opinião é essa. Aí chega o seu Ismael Ivan e diz, não, mas quem sabe é nessa linha aqui, ó, lê essa frase aqui de novo. Então são coisas que nós temos que estar abertos para que a gente não se perca em divagações, em querer ser o dono da verdade, porque nenhum de nós aqui na Terra é dono de verdade. A nossa verdade vai até que ela não seja mais válida. Hoje pode ser. Eu posso ler um texto hoje, ter a minha opinião, é isso aqui. Aí, como a gente sempre sabe, nós vamos evoluindo. Daqui a 6 meses eu leio o mesmo texto, meus irmãos. A minha opinião vai mudar. Então, é indubitável que a gente vá, claro, se aconselhar com a pessoa que estuda. Se for uma doença, eu vou me consultar com um médico. Ele estudou para isso. Eu tenho que ouvir a opinião dele. Se é religioso, eu tenho que ir a alguém, um pastor, um padre, um médium espírita, um pai de santo, alguém que está dentro daquilo ali, para eu ouvir a opinião dele. Mas o texto também é taxativo. Eu não posso viver da opinião dos outros. Eu tenho que buscar minha consciência. Por menos que eu estude, eu tenho uma consciência dentro de mim do que é certo e do que é errado. Então eu não posso ser, como se diz comumente, Maria vai com as outras. Claro que eu tenho que ouvir a opinião de quem está envolvido com aquela situação, de quem estuda, de quem procura, né, me passar algum conhecimento, alguma da verdade dele. Mas também eu não posso me fechar completamente com todas as verdades. Sem ao menos, como a gente sempre diz aqui, leia. Não acredite cegamente nas nossas opiniões. Vai ler, vai estudar, vai confrontar. E é isso que falta fazer. Porque quando a gente vai conversar com alguém que também estudou, ele vai ter a opinião dele. E eu não posso dizer que eu estou certo e que o errado é ele. Assim como ele não pode achar também que ele é o certo e eu seja o errado. Por quê? Porque opiniões é cada um, no seu grau de evolução, vai entender de uma maneira aquilo que lê. Agora aí sim, vai ter uma discussão, vão chegar no denominador comum. Agora o que eu não posso é eu só ouvir e achar que tudo está certo, porque foi o fulano que disse. Foi o presidente da República que disse, está certo. Foi o advogado tal que disse, está certo. Foi a professora que... Não, eu tenho que ter a minha opinião. Eu tenho que buscar o meu conhecimento. Eu tenho que desenvolver em mim o conhecimento, por menor que seja. Dentro da minha capacidade, eu tenho que ter a minha opinião. Para que não aconteça que nem os nossos antepassados aqui, que, como diz ali o parágrafo de cima, ai de vós quando todos os homens vos disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Porque se eu não me instruir e aceitar tudo que é opinião, eu estarei cegamente caminhando, fazendo a minha caminhada cegamente, acreditando em tudo o que os outros dizem. Eu tenho que ter um pouco de noção dentro de mim, isso é próprio do ser humano. Todos nós temos a noção de verdade dentro de nós. Basta que nós sabemos procurá-la. Então nós temos por obrigação de ter a nossa opinião. Mesmo que a gente diga, mas ele vai ser ridículo. Não é ridículo dar minha opinião. É aquilo que eu sei.
Eu tenho que confrontar, seja quem for que vier conversar comigo, eu tenho que ter a minha opinião sobre o que ele vai me dizer. Não é feio. E é muito justo que nós façamos isso. Não podemos viver de olhos fechados aí. Se todos fossem na ideia de Caifás, o que teria sido? Não teria sobrado nada de Jesus. E, no entanto, Maria Madalena, a mais simples, foi lá, compreendeu o que ele queria, foi estudar mais ainda, porque ela, quando foi curada por Jesus, ela se modificou. Foi a primeira vez ele lá, ressuscitado. Então é isso que nós temos que ter as nossas opiniões. Saber o que nós estamos fazendo, onde é que nós estamos caminhando, o que nós estamos ouvindo, nos posicionarmos em qualquer assunto que seja, para que não ocorra de a gente aceitar cegamente tudo o que o outro vier nos dizer. E se a minha opinião que eu tiver, o outro me convencer que a dele é melhor, cabe a mim aceitar a dele. Por quê? Porque nós dois nos confrontamos e chegamos a uma ideia ali. Não, tá certo. Eu não tinha pensado por esse caminho que tu está me mostrando. É assim que são feitas as coisas. Então nós temos que, como diz no final, que examinar o material que nos chega dos ignorantes, dos caluniadores, para a gente tomar uma decisão. E se eu tiver a plena certeza de que eu estou certo, aí os outros que falem o que quiserem, mas a nossa certeza nunca vai ser total. Ela pode ser naquele momento, como eu disse no início, naquele momento, porque a gente que estuda aqui na casa, a gente sabe. Eu leio um livro hoje, estou com aquele entendimento. Daqui a 6 meses eu leio aquele livro, eu vou dizer, mas eu não tinha entendido nada. Como modificou essa minha nova leitura? Então as opiniões são essas. Nós temos que nos instruir para que tenhamos sim as nossas opiniões, mas que possamos, bem calçados em obras literárias, de a gente poder discutir as nossas opiniões com os outros, porque senão nós seremos que nem uma madeirinha levada na enxurrada. Nós vamos ser levados contra a nossa vontade. Isso aí. Pois bem, irmãos. Opiniões é como conselhos, palpites. Um conselho, uma orientação. E a doutrina espírita, que é uma ciência e uma filosofia de estudo, de aprofundamento e estudo de toda a área do conhecimento. A física, a metafísica e conhecimento moral. E devemos e procuramos ser fiéis a Jesus e a Kardec. E Kardec falou: fé inabalável somente aquela que enfrenta a razão face a face em toda a época da humanidade. E falou mais: se houver alguma mudança em algum conhecimento, teremos a humildade de aceitá-lo. Então, ele quis dizer exatamente o que falou o irmão. Pode mudar os conhecimentos. E a doutrina tem essa humildade. Porque aqui se estuda, se esclarece. Procuramos nos aprofundar nos conhecimentos de Allan Kardec e as obras, o Evangelho de Jesus. Então, irmãos, nós
deveremos usar sempre a razão, o bom senso e o discernimento. Termos humildade, porque a doutrina espírita, ela é uma doutrina silenciosa. Ela não anda fazendo estardalhaços, gritando, procurando, forçando alguém que lhes venha. Nós convidamos, aceitamos, abraçamos a todos os credos, a todos os irmãos. A nossa casa está com as portas abertas a todos os irmãos de todas as religiões. Em nossas orações, oramos por todos os irmãos de todas as religiões. Então, irmãos, quando formos dar uma opinião, imaginamos o que Cristo faria. Qual o conselho que Cristo daria àquele irmão? E não julgar nunca. Olhar sempre o semelhante como irmão em sofrimento. Porque não devemos nunca julgar e apontar. É usar sempre o amor. Ver nossos irmãos com amor, como Jesus ou vê. Ver aquele irmão, aqueles nossos jovens, aquelas crianças que nós vamos visitar seguidamente nas penitenciárias. Quantos daquelas crianças, daqueles jovens, não foram estuprados desde criança? Muitos pelos padrastos, com consentimento dos pais ou da mãe. Agora, nesse momento, na televisão. 35 anos, uma criança de 12, com consentimento do pai e da mãe, sei lá de quem. Absolveram porque era consentida. Uma criança, como é que uma criança vai consentir alguma coisa? E se julga, está preso lá. Aí cresce, revoltadas, às vezes vai para a prostituição, se julga, é uma prostituta, é uma de má vida. Nós não olhamos nunca para dentro daquela alma que tem lá dentro. Quando vimos um drogado, viciado, um momento de fraqueza, de brincadeira na infância, foi provar aquele droga. Aí foi, na brincadeira, penetrou no seu corpo físico, sangue, ficou dependente, físico, porque entrou na corrente sanguínea dele, aí perde, que nem perde arroz e feijão, perde aquela droga, se droga. Estraga a sua vida para o resto da vida. Então vamos olhar aquele irmão como fraco, um doente, um alcoólatra, se vê. Se olha, às vezes, se vê ainda, às vezes até os pais, dando, toma, prova aí a cervejinha, toma essa campanha ali. Aí, então, gosta, às vezes se torna um alcoólatra inveterado. Nós olhamos um doente, um fraco, falhou. Então, irmãos, todos são nossos irmãos. Então, se a gente se nos pede uma opinião, se vem para o socorro, o que faço? Ora, ajuda, abraça, acolhe. Então, a opinião é um conselho. Dá a tua opinião, mas sempre com amor. Dá com sabedoria, meu irmão, o que nós aprendemos, o que está no Evangelho, o que Jesus ensinou, é assim, assim, assim. Procura fazer.
esse é o caminho, mas respeita. Quer seguir? Tem o livre-arbítrio. Então, irmãos, é um tema muito relevante, é um tema porque é as três leis, os três códigos que devemos seguir. É o amor incondicional. Amar a todos nossos irmãos. E o respeito. Respeitar todos. Aquela criança é um espírito, irmão nosso. Momentaneamente está com aquele corpinho pequenino, mas é uma alma, às vezes bem mais avançada que nós. Respeito, amor incondicional e o respeito a todos e a todas. E a compaixão. É esses três sentimentos. Amor incondicional, respeito a todos, até a natureza, os animais, tudo. E a compaixão. Usando esse sentimento, olhando nossos irmãos por esse prisma de amor e sempre perguntar o que Cristo diria a esse irmão que vem pedir uma opinião. Usar sempre o amor e a benevolência. Também, como o irmão colocou bem, né, o respeito, né? Opinião exige respeito, né? Respeito. Então, o Emmanuel, ele colheu bem, né, esse título, tirando lá da passagem, como ele falou, né, que Jesus estava sendo criticado, né, porque estava curando o homem da mão mirrada no sábado, né, e tantas vezes os fariseus criticavam as opiniões de Jesus, chamavam de beberrão, de comilão, que ele era impuro, que ele, né, as opiniões deles, né, que eles não respeitavam a de Jesus, né. Então, mas trazendo para o nosso dia a dia hoje, né, por que a gente tem a necessidade tão grande, né, da aprovação alheia, né, que as nossas opiniões sejam aceitas pelas pessoas, né, ou que a gente tem que saber a opinião dos outros para poder proceder de alguma maneira, né, por que isso, né, por que pesa tanto? Se a gente precisa tanto aprovação, né, dos outros das nossas opiniões, é porque nós somos inseguros, né? É verdade. Né? E se a gente quer que a nossa opinião prevaleça sobre todo mundo, é arrogância nossa, né? Querer saber. Então, né, a verdade, né, é que a opinião é como tu falou, respeito, tem que ter o quê? O equilíbrio, né? Saber que a gente não sabe tudo, né? A gente tem que lembrar, o Espiritismo facilita bem essa questão, porque assim, ó, ele nos diz que nós somos espíritos, né? E que já tivemos várias encarnações, então cada um tem a sua, né, bagagem, e de acordo com as minhas vivências, eu tenho minhas convicções, né? Que eu vou usar para tecer as minhas opiniões, né? E o Hélio tem a dele, o Ismael tem... E eu tenho certeza que a minha opinião é correta. Daqui a pouco tu fala, puxa vida. Claro, porque ele já teve experiências melhores que a minha, não, né? Talvez não nessa encarnação, mas em outras. Quem é que sabe o que cada um viveu, né? Então eu respeito, né? Entender que ninguém é dono da verdade, né? Outro ponto de vista, né? Por que fazer as coisas corretas incomoda tantas pessoas, né? Às vezes dá uma opinião correta e essa opinião vai incomodar as pessoas, né? Porque às vezes faz elas né? Enxergar a verdade que elas não querem ver muitas vezes, né? Então, por isso que ele escolheu muito bem Eu quero sair da zona de conforto. Então, assim, às vezes eu estou falando a opinião correta, mas por que ninguém aceitou? Porque ela traz luz, né? E onde chega luz nas trevas, assusta muitas vezes, né? E é por isso que o irmão escolheu muito bem esse versículo, né? Que também é um versículo que traz o sermão no monte também, né? Também. Mas ele fala que ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem. Né? Porque se todo mundo fala bem de mim, tem coisa errada, né? Tem algo porque ninguém é dono da verdade, né? Ninguém. Desconfie, né? Jesus falava as verdades, que aconteceu? Crucificaram ele. Então, ai de vós, ele está nos alertando aqui, ó, presta atenção, né? Porque tem coisa errada, porque tem divergência de opiniões, como é que vai ser aceito por todos, né? E ele diz aqui, ó, que fazia assim os pais de vocês também, né? Quando os falsos profetas falavam, e ele, depois vem a consequência, né? Porque, e tem consequências, e é grave, e a consequência é minha, né? Aí, mas é que eu fui atrás do que o irmão lá falou, mas por que tu foi atrás dele, né? Tu tinha tua, né,
Isso vai de encontro também que a gente falou no capítulo, agora não anterior, o outro, né? Que era verdades e fantasias, que o Emmanuel Isso, falava, né? Justamente disso, né? De a gente comprar as verdades, né? E comprar as fantasias. E a gente compra geralmente mais as fantasias que a verdade. Porque a verdade incomoda, né? E a fantasia nos preenche, né? Ah, vai de encontro com aquilo que eu estou querendo, então a gente enaltece. Então, quando a gente é enaltecido, tem coisa errada, né? Até porque, como diz, agrada nós ouvir essas coisas, né? E nós temos desculpa depois para poder, né, se justificar, né? Mas é uma desculpa vazia, né? Porque onde é que fica a consciência nessa história toda, né? Como diz ali no texto, o Oi também falou muito bem, a nossa consciência é que tem que nos guiar. A gente não pode, né, estar à deriva aí, de acordo com, né, citando opiniões, né? A opinião valiosa mesmo, né, é a da consciência, né? E essa a questão da consciência também é uma questão interessante, né? Porque a gente não tem o hábito de consultar nossa consciência, né? Não. Né? E é um exercício, né? Porque diz, a consciência está ali, né? Ela não fala nada, vai fazer, não, mas às vezes ela está tão apagada, porque eu não exercito ela, que ela já nem está se manifestando quase, né? É uma coisa que eu tinha que ter um hábito, né? Assim, ó, o irmão falou uma coisa, o outro falou isso, tá? Agora deixa eu pensar assim, o que a minha consciência me diz? Aí dá uma né, refletida, para um pouquinho, pensa aquele assunto, né? Aí vai vir a resposta, porque a minha consciência que vai ser o meu termômetro, né? O meu parâmetro, né? É por isso que ele fala ali, ó, que existem muitas pessoas, né, que parecem estimáveis, realmente até pode ser um exemplo para nós, né? Que a gente possa recorrer a essas pessoas no momento que a gente está precisando de uma opinião, que a gente está meio perdido, né? Mas ele diz aqui, ó, mas ninguém despreza a opinião da própria consciência, não podemos desprezar. A gente pode auxiliar ali, né? Mas a nossa consciência tem que trabalhar junto, né? Porque diz aqui, ó, porque a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário divino, né? É que nem diz na questão 621 ali, né? Onde é que está? Se o homem seguir as leis de Deus, o homem viveria mais fácil, sofreria menos, as coisas sofreriam. Tá, mas onde é que está gravado, então, essas leis de Deus? E aí os Espíritos respondem, na consciência de cada um, né? Só que muitas vezes a gente não recorre a ela, que é isso que ele está falando aqui, né? E aí Maria ele fala aqui, ó, rematada loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. É uma loucura se a gente parar para pensar mesmo, né? Contar com a aprovação geral para o nosso esforço. Porque, como eu disse ali, né? Se eu tenho aprovação geral, alguma coisa está errada, né? Porque todos nós não estamos assim num patamar assim tão evoluído, né? Cada um tem o seu grau, né? Nós não conhecemos a verdade, né? Alguns podem conhecer um pouco, outro pouco, aí tu conhece uma coisa, o Ismael outra, eu conheço um pouquinho, mas ninguém tem o domínio de toda a verdade, né? Para a gente poder usar essa pessoa como parâmetro, né? Se fosse fazer, então, Jesus, né? Que é o nosso mestre guia, né? E a nossa consciência trabalhando ali junto, né? É o único meio, porque todos nós somos perfeitos, nós estamos num mundo de provas e expiações, né? É um mundo onde tem os espíritos imperfeitos. Como é que eu vou me direcionar por opiniões, então, de espíritos imperfeitos, né? Já tá dizendo ali, ela vem muitas vezes carregada de inveja, né? Ou às vezes de equívocos, não é que a pessoa está com maldade, mas ela acha que aquilo é verdade, e ela te vende aquilo ali com equívoco. Às vezes tendências, né? Ela te dá opinião com certas tendências, né? Tem uma série de situações aí envolvendo, né? A gente nunca pode esquecer que nós somos espelhos uns para os outros, né? Então, às vezes a gente se projeta na vida do outro, mas a gente falou na aula passada, mas a gente tem que construir, levanta-te direito sobre o teu pé, né? Quer dizer, eu tenho que me construir. Também não posso ficar só baseado na opinião dos outros. É justamente isso, eu me construir em cima de outra pessoa, né? E aí não tem alicerce, aí uma hora a coisa pode cair. E é por isso que ele fala aqui depois adiante, ó. Sabia o mestre que num plano de contrastes chocantes como a Terra, não será possível agradar a todos simultaneamente, né? Não tem como agradar. Nem Jesus agradou, né? Não. E por que a gente quer tanto agradar a todos, né? Se a gente sabe que não é possível, né? E depois ele diz ali, ó, o homem de verdade será compreendido apenas em tempo adequado. Quer dizer, Jesus, né? Ele foi compreendido depois, né? No momento foi crucificado, depois mesmo. Está sendo compreendido. Aos poucos, né? Então é isso. Ó, e pelos espíritos que fizeram verdadeiros. Quer dizer, só vai reconhecer como verdadeiro depois de um tempo e aqueles irmãos que já conhecem a verdade também, né? Porque a verdade só é compreendida porque já tem a verdade, né? Se eu não tenho a verdade dentro de mim, eu não vou compreender outra pessoa falando a verdade, né? E é por isso que ele fala aqui, ó, o prudente não receberá aplauso dos imprudentes, né? Porque não conhece, não entende o que ele está falando, né? O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns, né? Justamente. Né? Ele teve a dificuldade toda porque as pessoas não entendiam a verdade que ele estava trazendo. Né? E a opinião dele era muito diferente naquele momento. Né? E aí aconteceu o que aconteceu. Aí diz ali mais embaixo, ó,
o tempo foi a única força de esclarecimento geral, né? Depois de todos esses tempos nós estamos começando a entender, né? E aí ele diz assim, assim, te encontra em serviço edificante e se a tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras, né? Se tu tem convicção que tu tá fazendo o teu melhor, né? E a tua consciência tá te aprovando, tu tem a paz, o sossego dentro de ti, o que te importa a opinião dos outros, né? Deixa que fala. Mesmo que o irmão esteja bem intencionado ou não, né? Se for para te acrescentar, como o Word colocou, que ótimo, analisa, né? E, opa, isso aqui ele falou, eu posso aproveitar isso, aquilo, ou eu, não, você não tem fundamento, descarta, né? Tranquilo, sem briga, né? Sem atrito, né? E segue, a tua consciência está te, né? Ali, ó, cumpre o teu dever e caminha, né? Continua, né? Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência. Que aí volta lá para frente, né? Se estão me caluniando, as pessoas que são ignorantes e caluniosas, que a gente identifica que são, né? Aquilo ali é proveitoso para mim, quer dizer que eu estou fazendo um bom trabalho, né? E já serve como, se eu estou fazendo uma coisa certa, eu vou incomodar pessoas que são ignorantes e caluniadores, infelizmente, né? Com certeza. Então, se estão dando alarme, estão dando reclamação, analisa aquele irmão, pô, ele não está em condições, né? Ele não tem um exemplo, né, na vida dele para poder fazer. Então, quer dizer, então, isso está incomodando ele, quer dizer que eu tô indo pelo caminho certo, né? É uma proveitosa advertência em nosso favor, né? E aí, para finalizar, diz aqui, ó, recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade e nem a verdade com a mentira. Sim, né? Não tem como eu conciliar o meu dever, principalmente dentro de uma casa espírita, né? O dever que nós temos aqui, como é que eu vou conciliar esse dever com leviandade da minha parte, né? Vai, né? Daqui a pouco vai dar problema, né? Eu não vou conseguir enganar todo mundo todo tempo, né? Eu posso enganar a mim por um tempo, né? E nem a verdade com a mentira, porque ela vai vir à tona uma hora, né? Não tem como, né? Então, antes a gente aprender isso, né? A gente vai caminhar com mais, né? Com mais firmeza, respeitando as opiniões, né? Procurando entender, mas sempre tomando o Jesus como nosso mestre e guia, né? Como exemplo, e a minha consciência, né? Ouvindo a minha consciência. Então, acho que mais um tema, uma lição importantíssima que o Emmanuel trouxe para nós com bastante clareza e que é realmente, se a gente aplicar isso aqui no nosso dia a dia, a gente vai caminhar com mais tranquilidade. É verdade. Essas obras adjacentes elas têm que ser lidas porque elas ampliam tudo que já foi dito por Kardec. Eu vi de um versículo ali, uma frase que foi dita, Emmanuel nos traz tudo isso aqui. É uma riqueza, né? Então, meus irmãos, vamos seguindo. Vamos agora, o irmão prepare a sua aguinha aí, vamos fazer a magnetização das águas. O irmão Ivan vai fazer a prece para nós, vamos nos concentrar aí nas nossas necessidades. Energização das águas. Através dos bons espíritos e espíritos regentes das preces e radiações, rogamos as bênçãos de Deus às águas que aqui foram colocadas para energização. Que sejam trazidos dos laboratórios divinos os medicamentos necessários e que essas águas sejam preparadas conforme a necessidade de cada um dos seus filhos. Que esses bálsamos divinos sejam medicamento para curar nosso corpo físico e espiritual. Pedimos também por todas as águas que banham esse planeta e que elas possam receber os fluidos do amor divino, favorecendo o bem-estar físico, emocional e espiritual de toda a humanidade. Pai, que a tua misericórdia se manifeste através das águas. E que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos seguindo agora. Nosso momento agora de caridade, o momento das nossas preces, as 3 preces pelo lar, pelos desencarnados e pelos nossos irmãos sofredores. Vou pedir para o irmão Ismael iniciar então com a prece pelos lares. Queridos irmãos, já nesta frequência de amor, de paz, vamos rogar a Jesus por nossos lares,
nossos familiares. Jesus, no silêncio desta prece, eu venho rogar-te a paz, a sabedoria e a força. Eu quero olhar o mundo sempre com os olhos cheios de amor. Eu quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Eu quero ver além das aparências os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, ver apenas o bem em cada um deles. Livrai meus ouvidos de todas as calúnias e calai a minha boca de todas as maldades, para que só de bênção se cubra minha alma, que eu seja tão, mas tão alegre, que todos que se acercarem de mim sintam a sua presença. Reveste-nos de sua glória, Senhor, para que no decorrer de meus dias eu te revele a todos. Jesus, que a vossa luz, a vossa paz penetre em todos os lares que conosco vibram neste momento de amor e de caridade. E que assim será. Que assim Que seja. assim seja. Então, meus irmãos, vamos seguindo. Vamos fazer agora uma prece pelos irmãos desencarnados. Mentalizemos os nossos entes queridos que já voltaram à espiritualidade. Mentalizando sempre que eles procurem a luz e a fraternidade. Vamos pedir a Deus Pai Todo-Poderoso que a sua espiritualidade esteja neste momento diante de todos os irmãos desencarnados neste vasto universo. E temos irmãos em tantas e variadas dificuldades, irmãos sofrendo de várias dores, de várias maneiras. Irmãos que foram trucidados em guerras, irmãos esquartejados, irmãos que se suicidaram, irmãos em fundos de lagos, rios, lagoas, irmãos em bosques perdidos, irmãos presos aos grilhões das correntes que os prendem, irmãos que sequer ainda conseguem entender que já desencarnaram, irmãos que sofrem, caminham por essas estradas, irmãos que ainda vão para os seus lares, para os seus trabalhos, as nossas irmãs que viveram do meretrício, em grandes dificuldades pedindo prece, que cheguemos a elas neste momento. E queremos pedir também por aqueles irmãos que já se encontram em tratamento, nos hospitais das espirituais, nas colônias espirituais, que perseverem na fé e no amor, ouvindo com muita clareza, com muita vontade, todas as instruções da espiritualidade, para que sigam a sua evolução num caminho de luz e fraternidade, sempre, sempre, caminhando rumo a Deus, que este é o nosso fim de todos nós, nos transformarmos em espíritos
puros. E que assim seja. Que assim seja. seja. Então, meus irmãos, agora nossa prece pelos enfermos e sofredores, através do nosso irmão Ivan. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e as suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade, e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo, através das tuas legiões consoladoras, dos teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem da paz, amigos dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, seja males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. E que assim seja. Que assim seja. Então, vamos mandar aqui um abraço aos irmãos que estão participando conosco aqui, o Márcio Cardoso, Eni Ávila, a Márcia Vaz, Rita de Cássia, pedindo prece aqui para Edson Erídio, Odete, nosso irmão Arseni Ramos, Denise, Maria Cristina, Ana Lúcia Menezes, Maria Lúcia, Marinês, Schneider, Silvia Carvalho, enfim, tantos outros irmãos aqui comparecendo, né, e trazendo suas mensagens aqui. O nosso irmão aqui botou aqui orgulho e vaidade, por isso não aceita as opiniões, né? É verdade. Então é isso, né, que a gente estava falando aqui, né? Aí a gente não respeita porque fere às vezes o nosso orgulho, né? Então é bem isso aí. Nossa irmã também, Lúcia, fala aqui, ó, muitas vezes quando as pessoas pedem a opinião a um amigo, está perdido, e ao ouvir, esse trará uma luz, né? E poderá reencontrar o caminho. Exato. Aí é o discernimento que a gente falou, né? Porque a gente também sabe que às vezes, né, a espiritualidade auxilia nós através de nós mesmos, né? Sim, Então a opinião ela é valiosa, a gente não está descartando, né? Não, claro que não. Só que a gente tem que ter esse véu sabático com a nossa consciência também, né? Então, bem lembrado aqui da nossa irmã aqui. Ela falou que também, como o seu Ismael falou, com amor, respeito e acolhimento dentro do possível, e com pouco que temos a oferecer, às vezes conseguimos ajudar um pouquinho o nosso irmão e acalentar, né, o seu sofrimento, né? Com certeza. Então, acho que foi muito proveitosa a nossa live aqui, Continua né? o nosso convite de alguém, os que querem participar conosco, estamos precisando de alguém para nos auxiliar, para anotar os pedidos ali, ó. Alguém que fique ali secretariando no trabalho. O Evangelho Lar, justamente, né, uma das funções, né, é a gente trazer o Evangelho e debater entre os participantes, né, para que todos saiam bem esclarecidos, né. Essa é a função, né, Olha aí, Marcelo de Souza. nossa irmã também aí. Para nos auxiliar. Pois bem, então, irmãos, participem conosco ali. Na semana que vem vamos aguardar cada um de vocês novamente. Então, aqueles recadinhos, quer passar os recadinhos de sempre. Trabalhos, então, né, da casa, né, que é Os bom sempre trabalhos ressaltar, né, de segunda a sábado, né, só domingo que a gente folga aqui. Só. Não é sábado, né, Tem o sábado nosso- de trabalho também. Então, segunda-feira, nosso estudo presencial aqui, né, às 19 horas. Fica o convite sempre, os irmãos quiserem participar, né. Qualquer credo e qualquer nível de entendimento vai ser muito bem aceito e é tudo isso que a gente está falando aqui, né. É sempre muita riqueza de aprendizado. Na terça-feira também, o estudo do ESG também, esse porém daí na terça-feira às 20 horas e esse é presencial. Aliás, é online, né? Então os irmãos quiserem participar, também fica o convite, deixa aí, né, suas mensagens com o nome e o número do telefone, a gente entra em contato e participa e estuda conosco ali das 8 às 9. Quartas-feiras, aí nosso atendimento ao público aqui às 19 horas, né?
Às 18 já sempre vai ter irmão de prontidão aqui, esperando aquele irmão que precisar, né? Um abraço, uma opinião, né? Um conselho, né? Um atendimento fraterno. Então venham, né? E aí, como eu disse, depois das 19 horas, a exposição do Evangelho aqui no salão, as nossas preces, né? Passe coletivo. E pós esse trabalho a gente faz o nosso mediúnico, estudo mediúnico, né? Isso. E também treinamento, a gente auxilia muitos irmãos e acaba aprendendo também com esses irmãos desencarnados. Na quinta-feira, né, como todos sabem, nosso Evangelho no Lar aqui, que a gente pede que divulgue, porque esse tem ele pode ter uma abrangência muito maior, né? Porque eu tenho irmãos de outros países que podem nos acompanhar e levar essa luz do conhecimento muito mais longe, né? Então, importante que os irmãos ajudem a divulgar nossa Evangelho no Lar. E aí, nas sextas-feiras, então, o trabalho também à disposição doutrinária aqui, a Casa Aberta ao Público, né, às 19 horas, às 18, atendimento fraterno também, né. Nesse dia, depois dos trabalhos abertos ao público aqui, a gente tem nosso trabalho mediúnico de desobsessão, né. Então, aqueles irmãos que passaram por atendimento fraterno, tanto na quarta quanto na sexta, se houver necessidade, né, o médium que vai atender o irmão ali vai ver se precisa, encaminha para esse trabalho, esse irmão fica depois do horário aqui na sexta-feira e a gente faz o trabalho importantíssimo, né, que a gente vê, assim, né, as pessoas saindo daqui com outro semblante, outra esperança, outra fé, enxergando as coisas de uma maneira diferente e faz toda a diferença na vida dos irmãos. As crianças são bem-vindas, né, tanto na quarta quanto na sexta, né, temos equipes aqui para receber, pode vir tranquilo. Não precisa ficar preocupado de que vocês vão atrapalhar o trabalho, que não, elas vão ser evangelizadas, né? Tem uma sala para as crianças ali, né? É muito importante, né? E, então, nos sábados aí nós temos nosso estudo também, né, do ESD, aí com a nossa irmã Angélica, né? A partir das 9h30, né? Também, grupo que já está em andamento aí, que quiser participar, não puder na segunda, né? Na terça, né? Fica aberto o convite para o sábado também. Nesse mesmo dia também a nossa irmã, né, a Lúcia também, né, vai evangelizar as crianças também. Né, então trago essas crianças também no sábado, um trabalho muito bonito ali, com trabalhinhos que já começa a incentivar ela a conhecer o Evangelho de Jesus, né, que vai facilitar realmente bastante a caminhada desses jovens que estão iniciando aí. No terceiro sábado de cada mês, né, temos um trabalho para a família, que vai iniciar agora novamente em março. Em março, né? Já inicia. Então fica o convite também esse com a nossa irmã Tânia, né? Trabalho importantíssimo, né, que os mentores sempre pedem que a gente reforce bastante, porque a família é um núcleo, né? A família é a base de tudo, né? E nesse dia a gente debate dificuldades da família que todos nós temos, nossas famílias também. A gente vê que está todo mundo, né, na mesma necessidade, no mesmo aprendizado e conforta, né, no saber certas coisas, também saímos daqui esclarecido, caminhando com mais confiança. Esqueci uma coisa, nosso trabalho, né, no presídio também, né, a gente vai continuar. Nós vamos voltar. Falou desse trabalho da oração de segunda. Realmente. Esse foi implantado já, eu acho que já está há mais de ano. Isso foi solicitado pela espiritualidade por esse momento que está passando o nosso planeta. Oração pela paz universal. Toda segunda-feira, às 20 horas, onde estiver. Pare, se concentre e faça uma prece pela paz universal. Esse trabalho é dirigido pelo anjo Ismael, que é o guia espiritual do Brasil. E essas orações é para que cheguem todos os governantes de todas as nações, pela paz e a fraternidade universal. É um trabalho importantíssimo para levar essa psicosfera para o nosso planeta que precisa. Toda segunda, 20 horas, onde estiver. Perfeito. E venham a casa, meus irmãos. Todo este trabalho é gratuito. É bom frisar aqui, não tem taxa nenhuma. Aqui o trabalho, o pagamento aqui é a caridade, é o amor e o prazer que a gente sente em trabalhar voluntariado dentro da Casa Espírita. Aqui tudo é gratuito. É lindo, é belo. Então, irmãos, né, encerramos mais o Evangelho no Lar, né? Tenho certeza que todos vamos sair melhores, né? Depois de todas essas explanações belíssimas de Emmanuel, essa troca de energia, os irmãos aqui mandando mensagens aqui, né? Muito legal essa participação, né?
Então é isso, né? Contamos com vocês na semana que vem, que todos continuemos nessa vibe, nessa energia, né? Positiva, de esperança, de fé, né? De respeito, né? Que possamos ter um ótimo final de semana e até a semana que vem, se Deus quiser. Agradecemos imensamente do fundo do nosso coração este momento sublime de estar com os nossos irmãos, as nossas irmãs, neste tempo de caridade que nós amamos, na companhia desses diretores. É um prazer e uma alegria imensa participar desse trabalho. Muita gratidão a Deus e a todos vós por nos assistir e nos prestigiar. E uma quinta sim, outra não, este irmão estará aqui. Um abraço fraterno a todos, a minha amada família Salles, a minha companheira Lúcia. Um abraço. Muita paz. Então é isso, meus irmãos. Agradecemos a presença de todos, a corrente positiva e principalmente agradecemos a toda a espiritualidade por toda essa proteção, essa intuição, esta realização de mais esse Evangelho no Lar. Estaremos juntos na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Um abraço a todos.